Pai do Senhor, meus irmãos e as pessoas também que estão nos assistindo nesta noite, estou muito feliz por mais uma vez estar aqui juntamente com vocês nesse culto de adoração a Deus, no domingo, e nós vamos neste momento fazermos uma oração para nós darmos início neste culto. Eu convido você a orar comigo. Amado Deus e eterno Pai, nesta noite eu estou aqui, ó Pai, diante de Ti, juntamente com os Teus filhos e as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai. Senhor, recebe nesta noite, Pai, Senhor, a nossa adoração. Senhor, venha nos abençoar, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, Pai, Senhor, que possa, ó Pai, impactar, ó Pai, as pessoas que estarão ouvindo e nos assistindo também. Senhor, também a Tua filha que estará Te adorando, ó Pai, com louvor, a Lidiane. Senhor, abençoa este louvor. Também eu peço a Tua bênção, ó Pai, sobre o nosso pastor Alexandre, Senhor, meu Deus, sobre a pastora Elaine, sobre a família, e também sobre todos aqueles, ó Pai, Senhor, meu Deus, que neste momento, Pai, Senhor, meu Deus, se dispuseram, se assentaram, Senhor, para nos assistir, para nos ouvir, Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça, a Tua harmonia sobre o lar dos Teus filhos nesta noite, Pai. Fica conosco, é o que eu Te peço. Nós vamos ouvir um louvor pela Lidiane e logo após estaremos ministrando a palavra de Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti, não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível.
Amém, irmãos? Então, neste momento nós estaremos ministrando a palavra de Deus. E antes de ministrar, eu quero agradecer mais uma vez o pastor Alexandre pela confiança que ele tem nos dado de nós estarmos ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer também ao Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando, ele é o nosso apoio aqui, né? Ele fica nos bastidores, mas eu quero agradecer esse moço, né? Eu trato ele como um filho e ele tem prestado essa ajuda para nós, né? Tenha certeza, meu filho, que não vai te faltar recompensa por isso, né? E também eu quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado por você estar aí me ouvindo. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o meu amigo, para o meu irmão, o Davi. O Davi entrou em contato comigo e em uma mensagem ele deu uma sugestão para que a gente colocasse, né, os versículos, para ele acompanhar os versículos. Eu achei muito importante, muito válido. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Nós não conseguimos ainda fazer isto, mas se Deus assim nos permitir, nós vamos estar fazendo isso, colocando os versículos para que vocês acompanhem. Eu vejo que é muito importante acompanhar, né? Então, na ministração dessa noite, eu vou falar os versículos, né, pausadamente, para que você marque os versículos aí, para que você acompanhe, tá? Então, eu quero convidar você que está aí, pegue a tua Bíblia e acompanhe conosco, né? Fica conosco, acompanhe, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos alimenta, tá? Eu vou ministrar a palavra de Deus nessa noite sobre o tema o diálogo da cruz. Quero falar nesta noite sobre esse tema. É um tema muito importante e quando nós falamos sobre a cruz, nós lembramos do sofrimento de Jesus, nós lembramos o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez pela humanidade. Não tem como nós pregarmos sem nos lembrarmos disso, né? Se nós olharmos a palavra de Deus, o profeta conhecido como profeta messiânico, o profeta Isaías, ele foi usado para profetizar a respeito desse acontecimento, né? E eu quero aproveitar e convidar você para que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, nós vamos ler do versículo 39 ao versículo de número 41. Então, pegue a tua Bíblia, eu vou esperar você. Pegue a tua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 39 ao versículo 41. A palavra de Deus nos diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu disse para você que está me ouvindo nessa noite, que está me assistindo, que não tem como nós falarmos sobre a crucificação sem falar do sofrimento de Jesus. Eu quero convidar você para que nós façamos outra leitura
no livro de Isaías, capítulo de número 53. Abra a tua Bíblia aí, em Isaías. Isaías, capítulo de número 53. E eu quero ler com você e eu quero meditar sobre o que Isaías profetizou. Essa profecia, ela ocorre aproximadamente 750 anos antes do seu acontecimento. Capítulo 53 de Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Versículo de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Eu quero que você fique com essa palavra, com essa profecia de Isaías, que se cumpriu, aonde nós lemos no Evangelho de Lucas. Todo o sofrimento de Jesus, toda a dor, toda a agonia que Jesus passou ali na cruz, foi por causa de nós, foi por causa dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse sofrido na cruz, a humanidade não teria redenção, não alcançaria a redenção. E Jesus ali, eu quero me prender agora nessa passagem que fala sobre o momento da crucificação, né? A crucificação era um dos castigos que os romanos utilizavam na época, né? Não era uma prática muito comum entre os romanos. Eles utilizavam esse castigo, essa prática, quando ocorria uma alta traição contra o império, né? Ou quando, já no caso dos escravos, por roubo ou por incitar rebeliões. Né? Mas o que me chama a atenção aqui quando nós lemos no texto é sobre o Império Romano, porque na época quem dominava era o Império Romano. Né?
E o que o Império Romano faz, o que me chama a atenção nesse texto, se nós formos observar, é o que o Império Romano quis mostrar. O Império Romano quis mostrar que ele tinha poder. Eu quero que você abra aí a tua Bíblia também, no Evangelho de João, capítulo 19, para que você entenda. Capítulo 19, versículo 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Para que você entenda a conversa que Jesus tem com Pilatos. O versículo 10 diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder? Pilatos disse para Jesus: você não sabe, Jesus, que eu tenho poder para te crucificar? É isso que está escrito aí. Se você está com a tua Bíblia aberta, você está lendo isso. Foi exatamente o que Pilatos disse para Jesus. Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Mas olha o que Jesus responde para ele no versículo 11. E respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Eu coloquei uma frase nesta madrugada no meu status, acredito que algumas pessoas viram. A frase que eu coloquei foi a seguinte: o destino de uma nação não está nas mãos de um homem. O destino de uma nação está nas mãos de Deus. A pessoa que tem poder, a pessoa que governa, ela só tem poder, ela só governa porque o poder que foi dado a ela veio de cima. O poder que foi dado a ela veio de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para Pilatos. Pilatos, você só está aí porque foi permitido que você estivesse onde você está. Foi permitido que você governasse, foi permitido que você tenha poder. Mas o domínio, todo o poder está nas mãos de Deus. E olha só, quando Jesus estava crucificado, o texto vai dizer que Jesus foi crucificado entre criminosos. Se você voltar lá no livro de Isaías, e se você voltar e você vai ler, que ele foi contado entre os malfeitores. Jesus foi crucificado no meio de criminosos. E o texto que nós lemos aqui, ele vai falar que houve um diálogo, houve uma conversa entre os criminosos e Jesus. E foi exatamente o primeiro texto que nós lemos em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 39, que narra esta conversa, esse diálogo que aconteceu. Em meio à agonia, em meio ao sofrimento, as pessoas que estavam ali assistindo esse espetáculo de horror, porque foi um espetáculo de horror, de crueldade, as pessoas que estavam ali zombavam de Jesus. As pessoas que estavam ali não acreditavam que Jesus era o Messias. Alguns diziam: olha só, salvou tantas pessoas e não pode salvar a si mesmo. Porque as pessoas não entendiam o propósito de Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso. Tudo que acontece tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. As pessoas não entendiam ali o propósito. O propósito de Deus precisava ser cumprido ali. Mas as pessoas estavam ali observando, zombando de Jesus. E a narrativa vai dizer que um dos malfeitores também entra na onda e começa a zombar de Jesus também,
Se você olhar aí no texto, um dos malfeitores vai dizer assim, olha, se tu és o Cristo, se realmente tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Mas o interessante é que o outro criminoso, ele respondeu, ele repreendeu o outro, ele disse, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Ou seja, você não tem temor de Deus, você não teme a Deus? Você está sendo punido da mesma forma que ele. Mas nós, no nosso caso, a punição é justa. Porque nós merecemos, nós estamos recebendo o que nós merecemos. Mas esse homem aqui, que está aqui crucificado, que foi açoitado, que sofreu um flagelo, que recebeu uma coroa de espinhos, que foi espancado, ele não fez nada. E quando eu estava lendo esse diálogo, me chamou muita atenção pelo momento da repreensão desse outro criminoso, né? E eu comecei a pensar e a imaginar que esse homem, mesmo nessa situação, numa situação merecedora, ele reconhece o seu erro. A coisa mais difícil no ser humano é reconhecer o erro. Desde o princípio, a humanidade é assim. Tem dificuldade de reconhecer o erro. Se nós olharmos lá em Gênesis, uma história bastante conhecida que vai falar ali no Gênesis, Adão e Eva, Deus dá uma ordem para que não se comesse um fruto, Eva desobedece e come o fruto, dá a Adão. Quando Deus vem à tarde conversar com Adão, Adão se esconde, Deus pergunta onde ele está e ele fala, estou escondido porque temi, estou nu. E aí Deus fala, mas quem que falou para você que você está nu? Você comeu do fruto que eu te ordenei não comer? E olha o que Adão fala para Deus, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Quando Deus pergunta à mulher, a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E foi aí que eu percebi a dificuldade, porque é difícil assumir o erro. Mas esse ladrão, esse criminoso nos chama atenção, porque além de ele estar assumindo o seu erro, ele procurou despertar o seu comparsa ali na cruz, né? E eu quero convidar você nesta noite a se colocar no lugar não vai se colocar no lugar de Jesus, se coloque no lugar do criminoso. Você vai dizer, mas eu não cometi crime algum, como é que eu vou me colocar no lugar do criminoso? Mas o texto bíblico diz, se você quiser abrir aí em Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que o texto diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não existe exceção, né? Todos pecaram, não existe exceção. E já que todos pecaram, existe um preço a ser pago. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, olha o que o texto diz aqui, Romanos 6, 23. Porque existe um salário para ser pago. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que me chamou a atenção, e no capítulo 7, versículo 12, e eu quero que você leia comigo também, porque
A Bíblia nos diz, irmãos, a Bíblia nos coloca leis, mandamentos para que nós sigamos esses mandamentos. Existem até pessoas que dizem que o Velho Testamento passou e agora nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça é um tempo diferente, mas eu quero dizer para você, a Bíblia ela é válida de Gênesis a Apocalipse. Né? Eu quero mostrar isso aí para você, porque na carta de Paulo aos Romanos, ele fala também no capítulo 7, versículo 12, para as pessoas que não gostam da lei, para as pessoas que dizem que a lei não serve mais. A lei não serve mais. Quem falou que não serve? A lei continua servindo. Capítulo 7, versículo 12 de Romanos diz: e assim a lei é santa. Olha como Paulo coloca a lei. A lei é boa, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, pelo mandamento, o que a lei mostra? A lei mostra o pecado. E ninguém pode dizer, eu não tenho pecado. Todos nós pecamos. A palavra diz, todos estão destituídos. Né? A palavra diz, todos estão condenados. Mas no capítulo 6, versículo 23, ele traz uma boa notícia. Qual que é essa boa notícia? É que Jesus deu a vida por nós, derramou o seu sangue. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Jesus pagou esse preço. E o que eu fico maravilhado é a maneira de que um ladrão, talvez esse criminoso, ele ouviu falar de Jesus, não é? Mas ele teve a oportunidade de conhecer Jesus no fim da vida. Algumas pessoas são assim, elas têm a oportunidade de conhecer Jesus no fim da vida. Mas eu quero dizer que bem-aventurados são essas pessoas que ainda têm a oportunidade de conhecer Jesus no fim da vida. Porque ali, para aquele criminoso, só restava a morte. Mesmo condenado à morte, né? Ele repreende o seu amigo, ele diz, olha, você não está vendo, você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Né? E ele reconhece Jesus como rei, porque Jesus, quando foi crucificado, foi colocado uma placa em cima, né? Acredito que foi por isso que esse criminoso olhou, o rei dos judeus, ele entendeu, ele conheceu, ele ouviu falar de Jesus. E ele reconhece Jesus como rei e ele faz uma petição. É a petição muito linda. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E Jesus faz uma promessa para ele. Olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu estava lendo esta parte do texto, eu me lembrei da oração que nós estamos acostumados a fazer. Você que é cristão, você que faz esta oração, que é a oração do Pai Nosso. Porque muitas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso, mas nós não prestamos atenção naquilo que nós falamos. Né? Estamos tão habituados a fazer a oração do Pai Nosso, que nós não prestamos atenção. Mas eu quero convidar você nesta noite, vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 9. É onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Hein? Jesus diz assim, ó, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus, você está declarando que existe um Deus nos céus, um Deus todo-poderoso, um Deus vivo. Ele diz, santificado seja o teu nome, porque o nome de Deus é santo. Né? Nós estamos falando do Deus santo. Nós estamos falando do Espírito de santidade de Deus. Deus é santo. Você diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu, a tua justiça. Venha o teu reino, venha a tua justiça, porque nós queremos a justiça de Deus, nós buscamos a justiça de Deus. Amém? É muito lindo quando nós falamos sobre isso, não é? Então eu quero dizer para você, nesta noite, que o que nós precisamos fazer é reconhecer que Deus é soberano, nós precisamos reconhecer que nós somos carentes, necessitados da graça de Deus, né? E a graça de Deus veio através do seu Filho Jesus, né? As pessoas hoje se prendem muita religiosidade. E é interessante porque Jesus fala sobre uma parábola. Eu quero ler com você aqui também, no capítulo 18. Se você voltar algumas páginas atrás do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Que começa no versículo de número 9. Olha só, ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Então ele diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aqui ao meu lado também. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos da misericórdia de Deus. O salmista diz: clamo a ti, ó Deus, a tua misericórdia. E aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer, e não somente reconhecer, mas, como eu disse para você, que a Bíblia, nós não podemos usar metade da Bíblia, nós temos que usar a Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse, né? Porque quando nós falamos em obediência, né, nós queremos bênção, mas não queremos obedecer. Mas olha o que o texto diz em Deuteronômio, capítulo 7. Se você quer ser abençoado, olha o que diz aqui, capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 11. Qual que é a ordem de Deus? Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo esses juízos e os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. E amar-te-á, Deus vai te amar, Deus vai te abençoar e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. Né? Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Mas se obedecer. O que esse ladrão fez, o que esse criminoso
fez foi tomar outro caminho, o caminho da conversão. Porque é isso que o Senhor quer de nós, a nossa conversão. Lá no livro de Crônicas fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se você chama pelo nome do Deus Todo-Poderoso, ele diz, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. É isso que Deus requer de nós. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Eu espero que você tenha anotado aí todas essas passagens que nós lemos para que você possa ler com calma, meditar, né? Porque eu sei que Deus vai falar mais ao teu coração. Eu quero agradecer esta rica oportunidade nesta noite, né? Eu quero agradecer a você que ficou aí na tua casa, né? Que está até agora aí me ouvindo, né? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, né? Deus abençoe o Luiz Fernando, que esteve aqui conosco, o pastor Elaine, a Lidiane, que adorou o Senhor, né? E a Gi, que também está aqui conosco, a Giovana, né? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Eu vou orar neste momento e nós vamos agradecer a Deus, né? Por tudo nesta noite. Vamos orar, eu convido você para orar. Senhor, meu Deus, eu quero neste momento, Pai, Senhor, agradecer a Ti por esse momento, Pai, em que nós passamos aqui juntamente com os Teus filhos, com as pessoas que estão nos assistindo nesta noite, que ouviram a Tua palavra, Senhor, pararam para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é muito importante, Senhor. Algumas pessoas estão buscando, Senhor, refrigério para a alma, estão buscando paz, estão buscando alegria e muitas vezes não conseguem encontrar, porque estas coisas nós só encontramos em Ti, Senhor, nós só encontramos na Tua palavra. Eu quero pedir a Tua bênção, ó Pai, e a Tua graça sobre a vida de cada um, sobre o lar, sobre a família. Quero pedir, ó Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, as Tuas mãos estendidas, continue nos guardando, nos abençoando. Eu quero orar também, ó Pai, Senhor, por todos, ó Pai, Senhor, pelas famílias que estão passando por esse momento, as famílias que perderam seus entes queridos, Pai, que o Senhor possa consolar, confortar o coração destas famílias, Senhor. Senhor, continua nos abençoando, nos dando graça, nos fortalecendo e nos ajudando, Pai. Eu sou grato a Ti nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por este momento. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.